Clube dos Poetas Vivos. Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II. Com Teresa Coutinho. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada por estarem aqui neste Clube dos Poetas Vivos, que hoje recebe com muita alegria e muita satisfação o João Habitualmente. Queria agradecer, antes de mais, à Casa de Romariguens por nos receber, este sítio tão bonito, esta sala com janelas para o verde, para as árvores. É um cenário maravilhoso para termos a conversa de hoje e, obviamente, agradecer à equipa do Teatro Nacional, que está sempre a acompanhar o clube neste périplo pelo país que temos feito nos últimos 2 anos e que é uma equipa fiel e dedicada, e isso vale sempre a pena dizer. Queria também agradecer ao João Grosso, meu companheiro destas andanças, nas leituras dos poemas e na partilha destes momentos tão bons, e a vocês, obviamente, por estarem aqui. Eu sou a Teresa Coutinho, para quem não me conhece, e vou conversar hoje aqui com o João Habitualmente. Vamos ler alguns dos seus poemas. E há um momento em que abrirei a conversa para quem quiser fazer perguntas. É uma conversa que se pretende informal, próxima, portanto estejam à vontade, sem vergonhas. Vou fazer aqui uma breve apresentação do meu convidado. Será sempre breve e ficará aquém, porque haveria muito para dizer. O João Habitualmente nasceu no Porto, em 1961. Publicou os seus primeiros textos na revista Pé de Cabra, em 1984, onde era Célio Lopes, na prosa, e João Habitualmente, na poesia. E com o fim dessa revista desapareceu Célio Lopes, vamos falar sobre isso. O seu percurso é um percurso, enfim, com alguma desobediência aos géneros literários. Publicou contos, poesia, ficção, cadernos de viagens, diário e crónicas jornalísticas. É também Luís Fernandes, psicólogo, professor na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, especialista do comportamento desviante, área que ajudou a fundar em Portugal. Escreveu para o Comércio do Porto e para o Público. É um poeta que eu admiro já há bastantes anos, com quem tive a sorte e o prazer de conversar numas quintas de leitura. É um evento que acontece no Teatro Municipal do Porto há alguns anos. Ainda nem eu fazia estas conversas do clube, e o João desafiou-me em palco a entrevistá-lo. Eu não sabia que era para isso que eu ia ler uns poemas, e o João, rebelde como é, disse-me: não, mas fazes-me aqui umas perguntas também, não te vai custar nada. Isto para dizer que é um encontro também, de certa forma, entre amigos, que não se veem muito, mas, enfim, que gostam um do outro, e, portanto, agradeço muito a generosidade do João e do Luís estar aqui hoje. Eu desliguei isto sem querer, não foi? Tá, ok. Ora, essa é um prazer também para mim estar aqui, naturalmente, e agradecer a presença de quem aqui quer estar e agradecer por antecipação a todos e todas que hão de ver isto depois em podcast, que é aquilo que se usa agora, não é? Nós ficarmos depois alojados no espaço virtual para que outros possam ver. Sim, e por isso, obrigado. Obrigada eu, João. Vamos ler alguns poemas do João e depois passamos à nossa conversa. A criatura. Era uma criatura oca, vazia por fora, vazia por dentro, nem alta nem baixa, nem nova nem velha, de feitio brutal e forma barroca. Era tão oca que nem o vento a enchia, nem a chuva a molhava, e o vento soprava e a chuva chovia, nada disso a movia. Oca da cabeça aos pés, por cima e por baixo, de frente e de esguelha, oca de les a les, castanha cinzenta e cinzenta castanha, nem o raio a tolhia, nem o sol a suava. Era uma criatura que se autodevorava. Comia a boca com a sua própria boca. Dava urros aos seus próprios murros. Deglutia as entranhas e outras coisas tamanhas. Era oca e bacoca, de um cinza metal. Não tinha cabeça, porque a tinha no estômago. E tinha tijolos no lugar dos miolos. Era oca e bestial. Comendo com a própria boca, mesmo a parte mais oca, a oca vazia, mesmo essa comia. Certa manhã, saciada de si,
Saltou para as ruas espalhando terrores. Rompeu a roncar, largando vapores. Comeu 3 poetas e meia dúzia de artistas. Comeu os livreiros e os alfarrabistas. Pintou a manta e matou 3 pintores. Era uma criatura oca, tão oca e vazia que todos olhavam e ninguém a via. Tanto cirandou que fez o que quis. Roubou a princesa, comprou um polícia e casou com o juiz. Um dia, já de certa idade, subiu ao poder e comeu a cidade. Palavras próprias para poemas. Só gosto de certas palavras, por exemplo, ave, no poema. Fora disso, prefiro outras, por exemplo, pássaro. Ainda assim, há nela um esdrúxulo que atrai poetas que nunca viram pássaros, ainda menos aves, fora do poema. Prefiro pardal, ou nem isso. Prefiro pão. Mesmo o mar, prefiro mar, desde que não o dos poetas. Mar dos peixes, sal que os salga, desde que sal e peixes, não dos poetas. Estendo-os sobre a mesa, peixe e pássaro e ave e pardal e pão. Reclino-me agora, saciado, olho o branco da parede da casa e venham num vôo as andorinhas de louça que voavam estáticas rente à cal nas tardes tórridas da aldeia. Agradecemos. Nós, os que adoramos viver, sentimos-nos na obrigação de agradecer. Aos patrocinadores, aos colaboradores, a todos quantos nos emprestam o riso e o ranho, aos que nos entusiasmaram, encorajaram e aos que ainda estão para vir. Agradecemos a colaboração ao haxixe de Marrocos, à febre de Malta, ao vinho da casa, à heroína, que casa com o cowboy lá para o fim do filme. Agradecemos ao fim do filme por ter acabado, às sombras da tarde por fazerem sombra à tarde, aos caminhos da aldeia por cheirarem a merda de vaca, ao senhor padre por ser virgem, nem ele sabe a importância que isso tem, nem nós também. Agradecemos ao White Horse Royal Label, aos pudins flan, os maravilhosos momentos proporcionados. À nossa namorada, as incontáveis fodas e as que demos sem contar. À mulher a Dias, pela religiosidade com que nos lavou as cuecas, pela afeição com que nos viu crescer, pela idiotice de nunca querer ter sido mais nada. Agradecemos ao Presidente da Câmara por ter perdido as autárquicas, aos partidos no poder e aos que ainda nos hão de vir foder, às sogras, tios e primos, a paciência de serem há tantos anos da família. Agradecemos ao sol da praia, aos pardais, ao ar lavado e a todos os outros heróis mortos em combates e imortalizados, amortalhados em grandiosas estátuas, muros de betão. Agradecemos aos morcões e aos estúpidos, trissómicos e outros produtos das aberrações cromossómicas, a beleza com que são horríveis. É aí que vemos a infelicidade de que escapamos. É aí que temos a noção do tamanho bonito de existirmos assim. Agradecemos à dor, aos sofrimentos inúmeros com que bordamos os nossos dias, porque nosso será o reino dos céus. Aos ladrões e às putas, pela sensação de imprevisto quando caminhamos na rua, por exibirem conceitos tão próprios de vida. E juramos passar a cumprimentar toda a gente, estar infinitamente gratos, piolhos, porcos, morcegos, infinitamente coisos despidos ao frio, vestidos ao sol, saias, casacos, camisas, gabardines de Vênus, roupa tanta sobre chãos, corpos galácticos.
Juramos estar infinitamente gratos a todos os casais felizes, uniões duradouras, bodas de prata, por demonstrarem o conceito da felicidade emparedada, o valor da paciência, o infinito do esforço. Agradecemos à arte, à ciência, à história, à sociologia, à política, à religião darem emprego a tanta gente. Agradecemos à tecnologia, aos motores, pelo mesmo motivo. Às fábricas, aos computadores, idem. E a tudo quanto faça barulho e cheire mal. Foda a vegetação, os rios, os sóis, a aragem. Porque, inevitavelmente, somos a favor de uma poluição avançada. Não dessa como nos países do terceiro mundo, que é feita de gente magrinha, feia de ver. Defendemos uma verdadeira poluição, pesada de acordo com os padrões europeus. Agradecemos à tropa, verdadeira escola de homens, e à escola, tropa de meninos. Agradecemos a Cristo, Marx, Reich, pela inutilidade prática das suas demonstrações. E agradecemos a todos quantos fizeram demonstrações cheias de inutilidade prática terem tido tanto êxito. Não nos esquecemos igualmente dos nossos teóricos. Já lhes basta a infelicidade de serem teóricos, de se esquecerem de comer. Tudo a bem dos teoremas teóricos, explanações metafísicas, conceitos epistemológicos. Não podemos, claro, deixar de sentir ternura pelos nossos teóricos. Agradecemos às entidades divinas a força que nos dão, a garra, o querer e o tesão. E agora, não agradecemos a mais ninguém porque vamos comer um bom bife. Talvez devêssemos agradecer à defunta vaca, porque sempre em tudo o que façamos, sem dúvida, contraímos obrigações de comer um bom bife e foder uma garrafa de verde. O que é um ato poético de incomensurável estética. Querido João. Isto foi um início um bocado pesado, não foi? Eu reparei que este poema que o João acabou de ler tem 4 vezes a palavra foder. Quem me dera ser capaz de uma coisa dessas nos dias que correm. Já não uso essa palavra nos meus poemas. Este texto foi escrito na tal revista Pé de Cabra, que tu falaste, nos anos 80. Ele deverá ter à volta de uns 40 anos. Eu já dispenso este vernáculo. Hoje sou bastante mais subtil. Aliás, o poema que tu leste, sobre as palavras próprias para poemas, penso que já é desta minha fase, que já não é recente, mas que é já da idade madura, em que sou mais subtil. E dispenso o vernáculo, sim. Muito bem. Eu gosto das duas fases, por acaso. Sou fã das duas. João, se calhar começava assim, só para falarmos um bocadinho do início da tua vida, que me parece que influencia bastante, inevitavelmente, claro, a tua escrita. Tu nasceste no Porto, não é? Mas os teus pais são da Serra. Tu disseste isto uma vez numa... Trás-os-Montes, do Planalto transmontano, exatamente. Entre Douro e Tua, Carrazeda, de Anciães. Sim. E essa paisagem, digamos assim, parece-me que te marcou muito, não é? Está muito presente na tua escrita. Eu gostava que falasses um bocadinho como é que, tu ainda por cima que és psicólogo, não é? Como é que a infância e essa paisagem se manifesta depois na forma como tu escreves? Isso é uma constatação que eu consigo fazer olhando para trás, para o que tenho escrito. Não é? De facto, estão mais presentes as paisagens do monte, da gente, das aldeias, daquela força um bocado bruta da natureza e dos animais, não é? Aliás, um dos meus livros chama-se Os Animais Antigos, e agora acabei de publicar um em agosto que se chama Delírio Animal. Enfim, e os animais
marcam muito a minha vida, até porque nós também somos animais, não é? Só estou a falar dos irmãos que nos tocaram e nós viemos ao planeta para dar cabo deles todos, que é o que andamos a fazer, não é? Portanto, qualquer dia vai sobrar um único animal que somos nós, ou então acabaremos connosco próprios e haverá alguns que sobrevivem, e depois começa tudo outra vez, e daqui a 100 mil anos volta a haver homens e mulheres. Vamos passar outra vez pela fase um bocado macacoide, cheios de pelos, e até sermos outra vez estas criaturas bonitas porque peladas. Sim. Isto a propósito das aldeias. É que eu estava a falar a sério, pá, não é? Porque são coisas trágicas. Isto tem a ver com os temas da atualidade, da destruição do planeta, da urgência climática. Que eu leio muitos jornais, não é? E está tudo no jornal. Mas, Teresa, respondendo à tua pergunta, de facto, todos nós que aqui estamos temos toda uma determinação naquilo que somos hoje, que vem da infância e vem de uma infância profunda de que a memória pouco guarda e que sai de diferentes formas. Sai nos sonhos, sai na arte também, não importa qual forma de arte. Sai no cotidiano, porque os nossos traços profundos, de sermos mais agressivos, de sermos mais compassivos, de sermos mais isto, mais aquilo, aquelas coisas que somos ao longo da vida como traço estrutural, não é? Fixaram-se na infância e em coisas que não temos memória nenhuma, não é? Porque a memória consolidada não começa antes dos 4, 5 anos. Até lá nós temos fogachos, temos assim os lampejos, temos imagens, não é? Conseguimos lembrar-nos de uma imagem qualquer, de um tombo no jardim, de um adulto que se esborrachou e vimos uma mancha de sangue. Enfim, são estas coisas trágicas que nos marcam muito, não é? E estas memórias ficam cá dentro. E, portanto, o que é que eu posso constatar? É que, de facto, os cenários campestres e um bocado telúricos, daquele calor transmontano de agosto, um bocado brutal, não é? Isso marcou muito mais do que o cenário que é o da minha vida, porque eu já nasci no Porto, vivi sempre no Porto, de minha casa ao longe vê-se o mar. Eu não vejo o mar, porque eu não vejo. Quem não me conhece pessoalmente não sabe disso, mas sou cego, não é? E eu não vejo, mas já vi e conheço bem a paisagem que se vê de minha casa. Vê-se o mar. No entanto, eu praticamente não escrevo sobre essas paisagens porque não me encheram a alma. Aliás, eu sou capaz de passar um verão inteiro sem ir à praia, por exemplo, não é? A não ser quando quero ver Domingueiros a série. Aí vou. Também inspira para os poemas. E tu dizes, desculpa, é que esta questão da infância interessa muito porque eu acho que, como tu disseste mesmo, a infância alimenta a arte, não é? Enfim, o processo de criação está muito relacionado com aquilo que nós vivemos na infância, mesmo que nós achamos que não é? Muitas vezes depois, só mais tarde é que percebemos, ainda estou a lidar com aquilo, ou ainda estou a responder àquilo. E tu dizes numa entrevista uma coisa deste género: sobre a infância, recordo-me sobretudo de recordar. Não sei se te revês nesta afirmação, mas eu achei isto muito interessante e bonito, e pelo que percebi estarias a referir-te a teres escrito, teres feito composições que tinham a ver também com uma ideia qualquer já de recordar na infância. Reveste nesta afirmação? Pá, não te lembras de teres dito isto? Nem percebo essa frase. Recordo-me de recordar. Sim. Isto está, pode ser consultado. Mas a ti fez-te efeito. A mim fez-me, eu achei muito bonito. Mas isso, eu acho que é um bocado o sortilégio dos escritores, é que eles escrevem coisas e depois as pessoas encontram sentidos nelas e encontram sentidos múltiplos. Eu por exemplo, eu há um bocado estava a ouvir o João a ler o Agradecermos, e eu hoje já não escrevia aquilo, por exemplo, não é? Claro. E penso assim, porquê é que as pessoas ainda gostam disto? Não é? Eu deitava ao lixo. Não, também não deitava ao lixo, porque há coisas muito piores. Não escritas por mim, mas escritas por outros, há montes delas muito piores. Não é? Claro que é. Pois, portanto, e nessa fase, imagino eu, de início da adolescência, pré-adolescência, quando é que tu começaste a ler e tiveste assim aquilo que chamamos um bocado ou revelação, ou paixão, se quisermos, não é? Pela literatura, por uma leitura que te tenha abanado as estruturas? Eu acho que, claro, como em muitas casas
da pequena e média burguesia, em que os pais procuravam dar uma educação aos filhos que os levasse mais longe do que eles próprios foram, porque os nossos pais viveram uma época muito difícil, onde as pessoas que não nasciam bafejadas por alguma fortuna ou por pertencerem a alguma elite, tinham destinos muito curtos à frente, não é? E os nossos pais, de um Portugal pequenino dessa época, esforçaram-se muito por fazer de nós mais do que eles foram. E acho que, no geral, conseguiram. Quer dizer, eu pertenço à geração de Abril, quer dizer, quando se deu a Revolução, eu era um adolescente, e esta gente desta época, que é a época também do João Grosso, não a tua ainda, Teresa, a tua vem mais tarde, mas esta época, que eu gosto de chamar dos filhos de Abril, realmente a maioria de nós teve muito mais sorte do que os pais, não é? Bom, e isto para chegar aonde? A minha mãe era professora primária, e o meu pai, sendo um funcionário médio de uma repartição pública, era apaixonado por literatura e sobretudo por Camilo Castelo Branco, e tinha até um busto de Camilo na cômoda do quarto, que quando os meus pais morreram e eu dividi os bens com as minhas irmãs, eu disse logo, este busto vai para mim. E ela disse, está bem, eu fico com o automóvel e tal. E sim, o busto de Camilo agora está no meu escritório. E o Camilo é um milagre da escrita, não é? E já agora, há frases que eu preparei para dizer aqui, e esta que eu vou dizer agora é das que eu preparei para dizer hoje. O Camilo é um milagre da escrita, o outro é quem? É Aquilino, claro, estamos na Casa Grande de Ramariguens, e quando vocês me convidaram para vir aqui, eu pensei, está na hora de voltar a Aquilino, porque li muito, isto aproxima a tua pergunta, das minhas leituras, li muito Aquilino quando tinha 20 anos, 20 e tal. Quando os lobos uivam, Terras do Demo, o Batalha Sem Fim, o Malhadinhas, foi um autor que me marcou profundamente. E agora pensei, isto deve ser um sinal para eu voltar a Aquilino. E fui ler A Casa Grande de Romariguens, não é? E voltei à potência daquela escrita, que é realmente eu disse que Camilo era um milagre da escrita, ou Aquilino é outro, e tu disseste assim, ainda havemos falar hoje do Célio, o tal que morreu, o Célio Lopes, que foi o meu nome, o meu pseudónimo na prosa. Porque eu quando pensava que no futuro iria ser um romancista, foi assim que eu me fantasiei aos 20 anos. Eu quero ser um romancista. Porque a minha paixão era o romance, não é? Claro. E era Camilo, e era Aquilino, e era Cardoso Pires. Eram os meus 3 grandes escritores de eleição, não é? E o Virgílio Ferreira. Sobretudo aquele existencialismo do Virgílio Ferreira, aquele tema da morte ali sempre muito presente. A morte já me fascinava. Uma das maneiras de estar vivo é fascinar-nos com a morte, que é para ir adiante sempre, não é? Entretanto, vão morrendo, à medida que a nossa idade avança, vai morrendo gente, nossa amiga, nossa conhecida, não é? Eu lembro que a minha mãe, aos 90 anos, disse-me, já não há ninguém do meu tempo vivo, não é? Agora só estou eu. Bom, e vamos assistindo a isto. Esta última semana morreram 2 pessoas que me tocaram. Uma nunca a tinha visto pessoalmente, nunca a vi pessoalmente. Já estou a imaginar, é o Marco Paulo. Eu detestava aquela música, mas tinha que se gostar daquela pessoa, não é? Tinha que se gostar, aquele homem fez parte da minha vida toda, porque eu só vou ouvir falar de Marco Paulo. Portanto, há uma parte do nosso imaginário que está lá também, que quem é que não gostava de ter 2 amores, já agora? Não é? E ao mesmo tempo, e no mesmo sítio, e na mesma cama. Estas fantasias que podemos dizer alto aqui. Este foi e o outro foi uma pessoa que me acompanhou enquanto profissional. Eu trabalhei muito o tema das drogas e as drogas nos bairros sociais periféricos, enfim, com trajetórias de vida de heroinodependentes muito graves e por aí fora. E houve um indivíduo que me meteu nestes bairros, porque era morador de um dos bairros, o bairro da Pasteleira, no Porto, e era o Arménio. E o Arménio morreu esta semana e isso tocou muito a morte dele. O Arménio, de resto, que era um habitante do bairro da Pasteleira, um indivíduo enfim, com escolaridade básica só, que nunca fez nada na vida a não ser uns negócios que não descontam para o fisco. E o Arménio, assim como me marcou a mim, por exemplo, também deve ter marcado o Carlos T, porque foi nele
que o T se inspirou para fazer o tema, o Trolha da Ariosa, aquele do Arménio, um par de olhinhos azuis, popom, 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 popom. Nunca cantei em público, é a primeira vez. Portanto, estamos a ter aqui um inédito, é o primeiro, não é? Vamos continuar e onde surgir mais inéditos. Mas tu dizias, João, acerca... Posso das minhas leituras, não é? Sim. Falei aqui nos romancistas. Sim, e falaste do Célio Lopes, e eu gostava só de voltar aí porque, ou se calhar até um bocadinho antes, não é? Tu começas a frequentar, a dada altura, o Piolho, que era, aliás, um lugar no Porto, e é ainda, não é? Onde muito jovem se sentava para ler, para conversar, para discutir, para falar de política, não é? A minha mãe também frequentou o Piolho, portanto sei bem, e eu também cheguei a frequentar quando andava na faculdade, e foi aí que tu começaste a interessar-te por poesia, especificamente. Quando é que a poesia, portanto, a prosa veio primeiro, não é? O romance... veio primeiro. Não foi ali pelas andanças do Piolho, não. Foram coisas mais de um adolescente, sei lá, de 16, 17, 18 anos, que era um intelectualoide. A minha mulher, que está aqui comigo, a Isabel, diz que ela viveu no Brasil muitos anos, e diz que se fosse no Brasil eu seria um CDF. Um CDF é um cu de ferro. Que é aqueles indivíduos que estão sempre sentados a estudar e a ler. Estás a imaginar um puto de 17 anos ou 16, que era muito bom aluno, de facto, tinha notas muito altas, mas como é que era o meu aspecto? Enfesadito, uns óculos muito graduados, agora já não tenho esses óculos porque, entretanto, deixei de ver. Estes óculos são só para a estética, são belíssimos, já me têm dito. E verdade, aqueles óculos graduados, eu tinha 16 dioptrias, borbulhas e dentes tortos. O que é que me restava se não estudar e ser um grande aluno? Claro. Não é? Mas mesmo isso não conquistava ninguém. Não é? Aquilo que me interessava... Portanto, mergulhei na poesia como um escape. Não é? Lembro-me de estar aos serões em casa a ler Eugênio de Andrade, que terá sido dos primeiros poetas que me mostraram o fascínio do que é a poesia. Que me mostraram nos livros, ali quietinho no quarto a ler. Foi Eugênio de Andrade, depois o Rui Belo, lá está, com o tema da morte. Eu gosto muito dos escritores que falam de morte. O meu último livro em prosa, que eu entretanto regressei à prosa, mas já não com o nome Célio, é o João habitualmente, o meu último livro de prosa que saiu há 2 anos, chama-se Telhados de Lume, e é um conjunto de contos, são 10 contos, e desses 10, para aí 6, o tema que está lá é o da morte, mas pelo lado benigno e positivo. Não é nenhum lamento, não é nenhum lamento, é trazer a morte no discurso da vida, porque nós somos o único animal com consciência da finitude, não é? Eu lembro-me, por exemplo, de um cão que tínhamos e que morreu há 4 anos ou 5, eu lembro-me na véspera dele morrer, e nós já sabíamos que o cão ia morrer mais dia menos dia, ele estava longe de saber que ia morrer, andava contentíssimo. Eu lembro-me da véspera da morte dele. O animal andava para ali, já a sofrer, já assim a arrastar-se e tal, mas se visse outro cão ladrava e tal, portanto, ele ainda tinha chama de vida, ainda estava ali a chama toda. Nós não temos isto, nós temos a consciência da finitude, andamos sempre a pensar o que é que nos vai acontecer e de vez em quando deprimimos, não é? Pronto. Eu, por acaso, nunca precisei de ir ao psiquiatra, mas vir ao dia. Eu só me chateia porque eles levam muito caro. Os psicólogos são muito mais baratos. E dizias tu, portanto, no fundo, de certa forma, a poesia foi também uma forma de seduzir. Era uma... Estou a brincar, estou a meter contigo, não é? Foi. Mas, portanto, o Piolho, no fundo, já tu ias com os poemas preparados para, eventualmente, dar a ler a alguma donzela que por ali passasse. Sim. Não, o Piolho vem quando eu vou para a Faculdade de Psicologia, na altura era ali, no Centro Histórico, na Rua das Taibas, e, portanto, o pessoal de Psicologia ia para o Piolho, como iam os das Biomédicas, da Faculdade de Ciências, que era onde está agora o edifício da Reitoria. Portanto, o Piolho era realmente um cruzamento de estudantes de muitos cursos ali, e o Piolho aparece assim mais como movida juvenil do que outra coisa. As mulheres, realmente, jovens que se iam cruzando na minha vida, eram de facto uma fonte de inspiração, e eu às vezes tentava que o poema fosse uma armadilha, assim, onde elas tropeçassem e caíssem de borco na minha pessoa, não é? Sim. E vamos ouvir assim mais alguns dos teus poemas. Eu ficava aqui, enfim, nem interrompia isto, ficava só aqui a conversar contigo, mas gostava que ouvíssemos mais alguns. Mas antes gostava só de te perguntar, porque acho que pode ser um bom mote para ouvirmos o que vem a seguir. Esta revista Pé de Cabra, que
tu fizeste com outras pessoas. Eu gostava que explicasse um bocadinho, porque eu acho que esta revista tem uma particularidade muito interessante. Neste clube já passaram várias pessoas que tiveram revistas, aliás, a Inês Lourenço chegou a trazer uma série de exemplares da sua revista. Pronto, mas a forma, por exemplo, como a Inês falou da revista Era a IFEN, não é? Exatamente. Eu fui leitor da IFEN, não é? Não sabia que um dia iria conhecer a Inês Lourenço. Lembro-me bem dessa revista, sim. Sim. E pronto, e havia ali, da parte dela, a vontade de publicar algumas poetas e alguns poetas. No caso da Pé de Cabra, vocês eram, pelo que sei, corrijo-me se estiver enganada, pessoas que nem sequer estavam propriamente, quer dizer, tinham os seus trabalhos, não é? Não tinham aspiração nenhuma a ser intelectuais, era um grupo de pessoas que fez uma espécie de chamada, que espalhou pela cidade, não é? Um pedido para que as pessoas escrevessem. Sim, sim. O Pé de Cabra eram 5 indivíduos, todos homens, que se fosse agora, tinha que ter lá 2 ou 3 mulheres por causa das cotas. Oh, Teresa, eu sei que isto... Pá, eu vou parar com estas piadas. Eu vou deixar passar, Vamos, só porque és tu e está a ser tão bom. Mas éramos... O Pé de Cabra nasce em 79 e publica entre 79 e 92. Portanto, é uma revista que dura 13 anos, publica mais ou menos um número por ano. E eu só conheço o Pé de Cabra mais tarde, quer dizer, eu um belo dia entrei na livraria de leitura fazer uma daquelas minhas pesquisas, no tempo em que as livrarias eram sítios onde se contemplavam livros, não é? Não eram FNACs, não era aquela coisa. Portanto, eu às vezes ia para a leitura, que era a melhor livraria do Porto, e passava lá a tarde inteira. E, por exemplo, lia aqueles livros de poesia que só tinham 20 páginas. Eu lia o livro e pousava outra vez no sítio e ficava lido, não é? Portanto, era barato. Assim. Portanto, um belo dia estava na leitura e vi uma revista com uma capa muito apelativa, peguei nela, folhei-a e na última página dizia assim: se não escreves, se escreves, ou se por acaso vens a escrever, escreve-nos. E tinha uma morada. E eu, que andava com os meus textos assim, morto por mostrar aquilo a alguém e saber se aquilo valia alguma coisa e tal, peguei num texto que se chamava A Dança da Autoestrada, era uma pequena prosa, meti-o num envelope, no correio, e expedi pelo correio. Passado 3 ou 4 dias recebo uma carta de volta a dizer: Célio, gostámos muito do teu texto, aparece aqui na nossa sede, que é no bairro da Pasteleira, bloco 19 e tal. Porque aquilo era no meio de um bairro social, para começar, não é? E eu apareci lá, e aquilo era um grupo de gente que eram todos eles... O Simões Pinto era carteiro, o Zé Correia era metalúrgico, o Virgílio Liquito trabalhava numa fábrica de botijas de gás, o Fernando Labortino tinha um curso de projetista decorador e trabalhava no gabinete de arquitetos. Portanto, era um coletivo de indivíduos muito interessados na literatura, mas que não tinham propriamente cultura académica, nem sequer universitária. Entretanto, eles, ao fim de 2 ou 3 números, convidam-me para integrar a coordenação da revista. Eu fui o primeiro universitário, digamos, com formação superior, a integrar a revista, porque era um núcleo... Alguém lhe chamou poesia operária, também não acho que fosse isso. Mas quer dizer, e o que é que nós fazíamos? Nós, basicamente, punhamos um call for papers, como se diria agora na linguagem científica. Punhamos uns cartazes pelos cafés da Baixa do Porto, pelo Aviso, o Ceuta, o Estrela, o Piolho, etc. Punhamos uns cartazes a anunciar o próximo número, dizer o próximo número vai ser sobre... Tá, dávamos um tema. E, portanto, enviem textos para o bairro da Pasteleira, bloco 19, não sei o quê. E durante uns meses colecionávamos textos que as pessoas mandavam por correio. E depois a coordenação da revista, que éramos nós 5, líamos e aquilo era por votação. Texto número 1, quem é que vota para a revista? Depois era, se tivesse 3 votos a favor e 2 contra, entrava na revista. Okay? Era assim, era um coletivo democrático. Claro que hoje, olhando para trás, a maioria do que se publicou na revista é sofrível e às vezes fraquinho, mas era realmente um sítio muito vivo e que tinha isto. Nós publicávamos gente que não conhecíamos, nunca tínhamos visto mais gorda e nunca vimos, aliás, recebemos os textos por correio, não é? Gente que hoje se conheça no mundo literário, que passou pela Pé de Cabra, Carlos T., Jorge Sousa Braga, por exemplo, João Paulo Mercader e não estou... o Luís Carmelo, que morreu há pouco tempo, e assim de repente não me estou a lembrar de mais José Soares Martins, Ada Silva, por exemplo, que é um editor
de literatura marginal, que eu acho fabuloso, um anarquista, um homem, um anarquista de gema, não é de cartilha. E, portanto, era uma revista que eu diria nos antípodas do que são umas certas modas e vernizes intelectuais de alguma poesia. Não é? Da tal poesia que se alimenta de palavras próprias para poemas, em vez de serem palavras feitas pela vida. Não é? A mim interessa-me bastante essa revista e essa tua passagem por aí, porque eu acho que isso que tu acabaste de escrever, obviamente que foi a tua experiência na Pé de Cabra com essas pessoas, mas também era uma forma de ver o mundo, não é? Que tu mantens muito até do que tu vais dizendo nos teus poemas, é um certo desdém, se calhar é uma palavra forte, mas eu acho que é um bocadinho mesmo essa, um certo desdém por uma afetação, não é? Uma ideia de que a poesia é um lugar, enfim, do salão e das conversas dos famosos, das pessoas famosas e dos editores muito não sei o quê. Portanto, tu olhas para tudo isso com um certo desdém, não é? É, com uma certa ironia, às vezes até com sarcasmo. Eu tenho um texto meu em que digo que os poetas têm que fazer como os pianistas clássicos um dia vieram para os bares tocar. Aliás, o Liszt terá sido dos primeiros pianistas que começaram a tocar em bares. Era preciso trazer a poesia para os bares, pá. E fez-se. Aliás, quer dizer, o Pinguim, falaste, o Joaquim Castro Caldas, nesse aspecto, é um pioneiro no Porto, não é? Portanto, mas esta atitude de trazer a arte para a vida, para mim, quer dizer, é isso que me interessa, porque a arte, se for de uns artistas para os outros, pá, é uma coisa muito pequenina, são os círculos do elogio mútuo que eu critico tanto na arte como critico na ciência. Também trabalho no mundo da ciência, que também tem prosápia que chega, muitas vezes, não é? E quando a ciência só se faz de uns para os outros, nos grupos de pares, que depois andam nos congressos e acham-se muito importantes e tal, pá, isto a mim não me interessa nada, não é? Aliás, eu nos últimos anos, praticamente na vida académica, só tenho feito escrita para grande público, fazendo aquilo que se chama divulgação científica, não é? Porque a universidade tem que levar o conhecimento, sobretudo quando ela é da área das ciências sociais e humanas, que é o meu caso, que interessa às pessoas, não é? Deve levar às pessoas, através de uma linguagem que chegue ao maior número de gente possível. Claro, se fosse um cientista das ciências naturais e andasse a trabalhar sobre as moléculas dos cristais de quartzo ou qualquer coisa, não interessaria muito às pessoas. Agora, nas ciências sociais humanas, nós fazemos coisas que devem vir para as pessoas e devem ajudá-las nas suas vidas. E isto faz-se com uma escrita que não é a dos pares, de uns para os outros e dos tais salões de que falavas. Não é? Enquanto dizias isso, chegaram mais pessoas aqui à nossa sessão. Se quiserem sentar-se, estejam à vontade. Não interrompem nada. Não, esteja à vontade. Não faz mal nenhum, então. Mas já perderam o melhor, não é? Exato, agora já é irrecuperável. Vamos aproveitar a chegada destes nossos amigos e amigas. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Eu digo que já perderam o melhor porque eu, à medida que vou falando, canso-me e começo cada vez a dizer coisas menos interessantes. É só por isso. Temos muitas dúvidas. Vamos aproveitar esta vossa chegada para, se calhar, lermos mais alguns poemas do João e já voltamos a conversar. Hora da rega. Desço ao nabal, vocifero com as lesmas, tão devagar que ainda as mesmas passo a mão no lombo das lombardas, no veludo dos vermes, na manta mole das minhocas. Subo o olhar à tangerineira, num ramo do topo um pardal. Passo a mão na pele dos pêssegos, a vinha a perder de vista, tanto bago a espreitar das parreiras da cepa torta. É hora da rega. Golfadas de água fogem do tanque e descem vivas pelos regos, ensopam a terra, encharcam poças às macieiras, pequenas albufeiras sobrevoadas pelo zunir elétrico das libelinhas. E há folhas mortas, redemoinham às voltas na enxurrada, em miniatura, que invade os túneis, às toupeiras. A terra finalmente respira, como depois da chuva, arfa de alívio e promete fartura.
Tudo ali me fala ao coração. Mundos verdes, onde circula a seiva. Tudo ali me vem à mão, num pulsar cardíaco, da vida que explode. Há-me clorofila nas veias e em cada artéria há horta. Refúgios. Olhei a pipa. No momento exato em que dela saía, Diógenes. Perguntei-lhe se era filósofo. Disse que diziam que sim. Dá-me uma entrevista? Disse que não. E mais respondeu que não podia porque estava a caminho do sol para se masturbar. Olhei a caverna. No momento em que dela saía, Platão. Perguntei-lhe se era o filósofo. Disse que sem dúvida que sim. Dá-me uma entrevista? Disse que sim. E mais respondeu que o fazia porque informar o povo era uma obrigação da República. Sentei-me à porta da caverna. O filósofo pensava e falava, falava e pensava. Detinha-se para logo falar e pensar e pensar e pensar e falar. Gravei tudo em ficheiros áudio, inclusive os pensamentos, depois de devidamente obtido o consentimento informado. Ao longe, cozido ao horizonte, como os raios do pôr do sol, Diógenes chamava as ninfas, que não viriam, ninfas borboleteando como se eu fosse lâmpada, infindo ir e vir entre a filosofia e a carne, e resolvia o pequeno inconveniente com a própria mão. Mar. Quem ainda não escreveu sobre os gregos, que ponha o dedo no mar. Eu gosto tanto deste poema que vou lê-lo, peço desculpa do telemóvel, não o tenho impresso. Aquelas cidades. Eram aquelas as cidades que eles tinham incendiado. Não se davam ao trabalho de se esconder, porque o incêndio era subtil, manso e subtil. Baía ao entardecer, peixes no lago, pássaros em bando, crianças na relva, pais fotografando. E, no entanto, tudo ardia. Ardia tudo e não se via, porque eram pequenas as labaredas, pequenas e graciosas, hipnotizando como se, em vez de ferida, fossem festa. Nem pele chamuscada, nem queimaduras de grau nenhum. Cidades que ardiam por dentro em lume brando, fora das vistas e das sirenes. Incêndio de entranhas, consumindo as horas até serem carvão. De tal maneira que as pessoas corriam à pressa a extinguir o fogo que lavrava no tempo. Corriam à pressa para lugar nenhum. Porque não há sítio para o tempo que ardeu. E vinham de lá ainda com mais pressa, e o dia já no fim. Nas cidades que eles tinham incendiado e nem sequer se escondido. A ciência anatómica. Olhou o cadáver, cinzas e roxos, trazidos ainda do poente da vida. E rasgando os tecidos, viscoses e sedas,
vermelhos túmidos, a vida ainda quase inteira, laminando as carnes, olhou, mas não viu as cavernas da alma. Apocalipse. Recatai-vos, velhas. Fugi para a igreja, abanai o sino, fechai bem no quarto o vosso netinho, o vosso menino, para que não veja, para que não saiba, para que não seja, assim como esses que são cabeludos, que só têm barba, dizem palavrões e dão encontrões nas ruas da baixa aos senhores sisudos. São uns parvalhões. Recatai-vos, velhas. Trazei um polícia, uma esquadra inteira. Ai, tanta sujeira, imaginem só. Andam-se a drogar? Até metem dó a cambalear. Isto está perdido. Ó velhas, fugi. Ide para ali, que aqui está fodido. Recatai-vos, velhas. Tapai as orelhas. Guardai o menino. Fechai-o no quarto. Metei-o na cama. Para que não veja. Para que não ouça. Para que não seja. Para que não tenha. Para que não venha. Perdeu-se o respeito, já não há moral. Ó velhas, fugi. Olhem para ali, beijam-se na rua. Fodem ao luar antes de casar. Já nem vão à tropa. Só querem dinheiro, todo para estourar. Já nem vão às putas mostrar que são homens. Ó senhor prior, já nem vão à missa, não têm missal. Isto é um horror. Vamos mesmo mal. Fechai os olhos, não vejais o netinho, guardai-o no fundo de um quarto comprido, para que não veja, para que não tenha, para que não seja, para que não venha. Recatai-vos, velhas, que já nem na praia se consegue estar. Ó Virgem Maria, ó Senhor do céu, essas estrangeiras deu-lhes para andar de mamas ao léu a tremelicar. Ó velhas, cuidado, assim é que não. Ainda a procissão só vai no adro. Não deixeis que a merda se ponha a medrar. Gritai pelas ruas, falai para os jornais, morra a juventude, fina desvergonha. Chamemos quem ponha estes animais com a corda rente. Ó velhas, chamai pelo presidente. Libertai-vos, velhas. Vindo para o sol dançar rock and roll. Ide até à lua com uma ganza fixe. Esticai o dedo, apanhai boleia. Fumai muito haxixe. Pondo a casa cheia dos nossos poetas, dos nossos malucos. Andai de autocarro a fugir ao pica. Libertai-vos, velhas. Não pagueis a taxa. Acabai com a graxa aos vossos patrões. Cagai no juízo, nas boas maneiras. Cagai nas peneiras. Ó velhas, então, vinde para aqui, para a confusão. Ó velhas, vesti uma mini-saia, deixai que vos caia esse ar tão mortiço, essa cara xoxa, mostrai a coxa, gritai uma asneira, uma malandrice pelos microfones das rádios pirata, ouvi os Police, os Rolling Stones, não vos afogueis em mais água benta, bebei um bagaço, jogai a dinheiro, ide ao cangalheiro, adiai a morte, ide pelo mundo por estradas à sorte. Vinde para aqui, para o reviralho. E se não quiserdes, ide para o caralho. Eu sabia que era uma boa forma de receber os recém-chegados. Não. Pelo amor de Deus, não, era só para começarmos com alguns poemas maravilhosos do nosso poeta convidado. Querido João, estávamos a falar de um bocado do que te interessa na arte, não é? E na poesia, e eu gostava de fazer aqui é inevitável, não é? De fazer aqui uma ligação com aquilo que tu fazes também, que é a psicologia, e gostava de, começar com uma provocação. Não sei se vais aceitar, podes mandar-me, olha, para algum lado, se te apetecer. Como as velhas. Exatamente, que é, tu és Luís Fernandes, portanto, és o psicólogo, o professor Luís Fernandes, e és o poeta, o autor João Habitualmente. E sendo a poesia um lugar que já percebi, e a escrita, de alguma liberdade para ti, e falando tu, enfim, estando tu tão consciente de todos estes processos internos, não é, pela tua profissão, inevitavelmente, alguma vez o Luís
senta o João no divã, na cadeira, ou seja, tu dás por ti a escrever e o psicólogo em ti pensa, olha lá vem aquele tema, pá, lá estou eu com aquela recorrência. Como é que essa relação se dá? Não, eu acho que praticamente não há relação. Nós internamente temos a ilusão da unidade e achamos que somos uma única pessoa, mas na realidade temos vários cá dentro. Desde logo porque jogamos papéis e, portanto, na sociedade temos vários palcos que pisamos e somos pais ou mães, ou não somos, ou somos profissionais disto ou daquilo, somos simples cidadãos e em cada um dos contextos jogamos um papel diferente e, portanto, desde logo por aí o nosso self tem que se desdobrar, não é? Mas como se isso não bastasse, o nosso interior também tem isso, tem clivagens internas, nós somos várias coisas ao mesmo tempo, só que não temos muito essa percepção e portanto, achamos que somos sempre a mesma pessoa e que somos unos, mas não somos. O grande exemplo disso, toda a gente sabe, é Fernando Pessoa, não é? Só que ele levou isso a um processo que raiava, quase o patológico, digamos assim, aqueles desdobramentos todos, que era uma espécie de um desgoverno da alma que ele tinha, um desgoverno muito governado, porque aquilo era tudo muito racional ao mesmo tempo, mas o exemplo de Fernando Pessoa é uma espécie de um paroxismo de qualquer coisa que acontece com todos nós, que é ter vários eus cá dentro, e eu, se calhar numa idade ainda bastante precoce, porque eu tinha 18, 19, 20 anos, tive esta percepção e separei-os. Separei o meu ente literário, que queria ser artista, que queria ser escritor, e criei-lhe um nome. E alimentei sempre o João. Portanto, o João não é bem Luís, e o Luís não é bem João, mas são ambos eu, não é? São ambos, eu sou ambos. E eu, por exemplo, quando vim hoje para aqui, eu vinha-me mesmo a sentir João. E depois a Rita Forjás até me perguntou, eu nem sei se o trato por João, se o trato por Luís, trato-me como lhe der jeito, tanto me faz, mas eu hoje estou como João, não é? E eu sinto isto em mim, esta divisão. Portanto, o Luís não examina o João, não, porque quando estou a ser João, estou a ser João. Agora, as coisas em que tenho que me auto-examinar, nós temos todos exames de consciência que fazemos, faço-os do Luís para o Luís. Há lados meus do Luís que eu não gosto muito e que sobretudo se revelam no sonho, sonhos que eu nunca contaria a ninguém, não? Alguns deles são aquelas cavernas que nós abrimos durante o sonho e que são horríveis, não é? Nós às vezes temos sonhos que revelam lados de nós que não confessamos a ninguém, acabou. Esse é aquele núcleo irredutível que nunca se poderá dizer nem ao nosso melhor amigo, não é? Bom, e eu aproveito estes sonhos para pensar neles e para pensar, olha que lindo que eu sou quando sonho aquilo, não é? E eu sei que esse eu está cá, nós temos todos um monstro cá dentro, não é? O monstro nunca precisa de sair a vida toda, na maioria das pessoas, mas às vezes sai, depende até, basta apenas os contextos, quer dizer, nós pensemos no que fazem jovens de 20 anos, quando vão para as tropas especiais, são criaturas absolutamente normais, depois são treinados para matar em tropas especiais e são colocados num teatro de guerra qualquer, num país longínquo, e fazem coisas escabrosas. E são os mesmos que um ano antes eram o Jorge, o António e o Luís, que estavam numa vida normalíssima. Portanto, nós temos todos um monstro adormecido. Felizmente, não precisa de acordar a vida quase toda, mas os instintos de morte estão cá dentro. Os instintos de morte e de um certo querer mal ao outro. Isto começa logo nas criancinhas. É um discurso muito, muito feio dizer isto, não é? Dizer que as crianças... Mas quem é que ainda não reparou numa criança a maltratar outra? Não é? Só que depois os adultos reprimem isto, obviamente, educam. Mas isto está cá dentro. Quando Freud disse estas coisas há 100 anos, há 120 anos atrás, quando falou na criança como perversa, por exemplo, e tal, isto foi terrível e custou-lhe muita antipatia, mesmo nos palcos científicos. Porquê? Porque falou das cavernas bastante obscuras que temos cá dentro. Portanto, isto a propósito só dos exames que nós vamos fazendo de nós próprios. Isso que acabaste de dizer, tudo isso me interessa muito e
contrapondo um bocadinho isso que disseste, de todos temos um monstro, não é? Todos também temos a possibilidade da criatividade, enfim, da expressão artística, né? Infelizmente nem todos temos realmente essa possibilidade depois em vida, porque temos contextos muito diferentes e que nos privam, não é? Há contextos que nos podem privar dessa possibilidade, mas como é que tu vês, obviamente para ti, não é, João, poeta, mas também da tua experiência como psicólogo, qual é o papel, se é que podemos dizer assim, da criatividade na saúde, não é, mental da pessoa? Olha, esse é um tema que vai estar cada vez mais na ordem do dia, porque, quer dizer, a constatação de que a arte e a criatividade e a imaginação são instrumentos para lidar com o desenvolvimento pessoal e, portanto, fazer de nós pessoas mais densas, mais construídas, mais profundas. Isso já é uma velha constatação e por isso é que o ensino das artes, enfim, já é advogado há tanto tempo, embora depois se lhe dê muito pouca importância na prática, mas pelo menos no discurso teórico reconhece. Mas mais recentemente tem vindo a somar-se cada vez mais evidência de que a arte pode ser um fator preventivo do adoecimento mental. E isto tanto é assim que começa a surgir um movimento chamado, na área da saúde, chamado da prescrição cultural. Em Inglaterra, por exemplo, já está legislado que o médico de família pode, assim como prescreve medicamentos, prescrever cultura aos seus pacientes. Portanto, de algum modo, fazê-los... Por exemplo, imagina alguém que até gosta de ir ao teatro. Olha, e porquê é que não experimenta fazer teatro? Porque, por exemplo, não é? Ou seja, a prescrição cultural está agora a começar a dar os primeiros passos em Portugal. A Universidade do Porto, nesse aspecto, até está a ser pioneira, digamos. Nós temos a nossa vice-reitora para a cultura, que é a Fátima Vieira, que trouxe justamente a ideia de Inglaterra e que está a implementar na Universidade do Porto uma disciplina, uma unidade curricular que vai começar a funcionar no segundo semestre deste ano e que se chama Prescrição Cultural e que é uma unidade curricular do currículo transversal. Isto é, pode ser frequentada por qualquer estudante de qualquer curso da Universidade do Porto. Mas, sobretudo, está pensada para os futuros profissionais de saúde, médicos, psicólogos, e justamente trazendo esta evidência, que já é uma evidência empírica, de que a arte pode funcionar como um fator protetor da doença mental. E para algumas pessoas que têm situações, que têm mesmo doença mental, por exemplo, podem e que conseguem relacionar-se com a arte de uma forma que lhes dê muita realização pessoal, isto pode ser um equilibrador fantástico. Não é? E temos exemplos ao longo da história da literatura, e atuais mesmo. Gente que está aí a produzir, e até na poesia, e que tem doença mental, e que diz, e que o diz em público, isto ajuda-me extraordinariamente a superar as minhas dificuldades. E tu, como poeta, como criador, vamos pôr a coisa assim, reveste... Isto é uma coisa que eu, por exemplo, que trabalho em teatro, não é? Sou atriz e às vezes já senti mais, mas às vezes sinto que é perante, às vezes, estados, digamos, mais sombrios da alma, vamos pôr a coisa assim, a criação é mais efervescente. Às vezes há uma correlação entre estas duas coisas e na escrita tu sentes isso, que o sofrimento ou o lugar da angústia ou até do desnorte podem produzir mais facilmente poemas bons. Sim, poemas ou outras formas de arte, sim. Claro. Sim, justamente porque a arte é um escape para a nossa interioridade que está em sofrimento. Não é? Quer dizer, o problema é que a maioria das pessoas que estão a viver situações complicadas nas suas vidas interiores não têm recursos para poder usar a arte neste sentido. Não têm recursos porque não os aprenderam, não é? E porque, sei lá, é escusado estar aqui a dizer que a maioria dos portugueses não leem, por exemplo. Não é? Quer dizer, não é? Quando se fazem sondagens ou inquéritos sobre os hábitos de leitura, nós percebemos que cerca de 60%
dos portugueses não leram um livro no último ano. Quem diz isto diz cultivar outras formas, ou consumir outras formas de arte. Não é? Portanto, a arte é um recurso fantástico, mas que está pouco acessível, muito por deficiência do nosso sistema educativo, desde logo, porque dá muita importância às matemáticas e ao inglês e às ciências naturais, pá, e a educação física, a educação do corpo e a educação artística são menosprezadas, quando não até quase que ridicularizadas, não é? Como se fossem professores de segunda, os professores de arte e os professores de educação física. Até há paizinhos que vão logo às escolas meter atestados médicos aos meninos para não frequentarem a educação física, com filhos perfeitamente normais que não têm defeito físico nenhum, não é? Portanto, enquanto for assim, é muito difícil que nós possamos usar a arte como um recurso importante. Agora, que as nossas veredas tortuosas internas podem beneficiar muito do escape que é a arte, podem, e essa tortura interior tem produzido grandes obras, e a história de qualquer arte que nós queiramos está cheia destes exemplos. Eu, por exemplo, quando comecei a andar mais pelos meios poéticos, os meus amigos não poetas, digamos assim, ou que não se interessavam nada por poesia, diziam: epá, isso estamos a falar há 30 anos atrás, ok? Isso dos poetas, há uma série deles que são paneleiros, era assim que diziam, não é? São paneleiros e tal. Quase a dizerem também às tantas estás a ficar, ou qualquer coisa. Ora bom, para já, eu depois meditei sobre isto, quando me tornei psicólogo. Provavelmente alguém, hoje, pertencer a como é que é dizer, ter as chamadas sexualidades alternativas ou identificações de género alternativas, etc., já não tem nada de especial, é um discurso que se está a fazer, que está a fazer o seu caminho e pronto, e estamos todos a assistir a isso. Mas há 30 anos atrás, por exemplo, isto era motivo de chacota. Não é? E, portanto, o que é que acontecia a um jovem de 14 ou 15 ou 16 anos que estava em angústia porque começava a perceber que realmente era homossexual e que não tinha espaço para ele na sociedade? Provavelmente restava-lhe a arte como meio de confissão da angústia, e, portanto, é natural que depois, nos meios artísticos, houvesse uma certa prevalência destas pessoas. Só tem a ver com isto, estás a ver? Isto para te dar um exemplo, não é? de como é que a arte está relacionada com uma série de formas de escape social que hoje já pode ser feita de outra maneira, mas não sei se fui um pouco confuso no que disse. Não, muito explícito. Queria abrir, nós estamos a conversar já há um bocadinho, ainda não estamos a terminar, mas já estamos perto. Queria abrir a conversa ao público, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ao João. O Luís hoje parece que não está, mas podemos também chamá-lo. Agora esta tirada agora, por acaso, que eu fiz agora sim, foi do Luís. Exatamente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer uma partilha... se não sei quem, estamos aqui, é uma conversa informal. Senão eu tenho mais perguntas, claro. Que eu tenho sempre perguntas a mais. Fico sempre no final com pena de não ter perguntado aquela... Eu também começo a falar não me calo, por isso também não precisas fazer muitas perguntas, não é? Muito bem. E então, João, só voltando, queria ainda falar de uma coisa, enfim, para mim é bastante importante, mas queria só voltar atrás muito rapidamente e perguntar-te, porque falaste das Noites do Pinguim no Porto, do Joaquim Castro Caldas e no fundo daquilo que tu dizias, não é? Do bar, da poesia, disso misturado, dessa vivência, e foi aí também que tu começaste, de certo modo, digamos assim, a encontrar um meio no qual te sentias mais integrado, não um meio intelectualoide, não é, como tu dizias, mas um meio mais humano, mais caloroso, e foi aí que tu começaste a decidir publicar mais. Como é que se deu essa relação? Porque tu publicas com alguma, digamos assim, não com tanta frequência quanto isso, não é? Vais publicando, isso também sei que é porque nem sempre tens os editores, se calhar, que gostarias. Ou sim, também. Também, não é? Mas isso é sempre uma dificuldade, claro. Sim, mas gostava só que falasses um bocadinho desse ambiente do Pinguim e dessa decisão de começares a publicar os teus livros aqui ou ali. Quando o Pinguim
aparece. O Pinguim era um bar, era e é, um bar no Centro Histórico do Porto, que mais ou menos por 1990 começou a ter na cave, aquilo tem uma cave granítica, daquelas caves típicas do granito portuense, começou a ter na cave um indivíduo que levou para as noites de segunda-feira uma tertúlia poética. E a tertúlia foi-se instalando. O indivíduo era o Joaquim Castro Caldas, que era ator de teatro, era dizer, também era poeta. Ele já morreu em 2008, deixou-nos 11 livros de poesia publicados, que foram reunidos o ano passado na Feira do Livro do Porto. Publicou-se uma obra reunida. A obra reunida destes 11 livros chama-se O Intérprete da Vontade do Pássaro, porque o Joaquim Castro Caldas dizia que era intérprete da vontade do pássaro, que eu acho muito bonito. E tinha isso inscrito num cartão de visita, tinha o nome dele e por baixo, intérprete da vontade do pássaro. Bom, eu numa bela noite de 1993, logo a seguir ao meu divórcio, eu fui casado durante algum tempo com uma jovem que ao fim de 4 anos aquilo correu mal e eu saí de casa, mas teve uma coisa muito má, porque os divórcios são separações e as separações doem, mas teve outras coisas boas. Por exemplo, regressei à noite portuense, saía pouco de casa à noite, voltei e um belo dia, a passar à porta do Pinguim, resolvi entrar e desci à cave. E aquilo foi um acontecimento marcante na minha vida, porque de repente estava um indivíduo que eu não sabia quem era, debaixo de um foco de luz, com uma voz incrível, a dizer poesia, e eu fiquei ali o resto do serão a ouvi-lo, e depois fui mais um serão e mais um, e depois comecei a frequentar a cave, e percebi que aquilo era um espaço completamente democrático, em que qualquer um podia chegar lá e ler um poema. Quer dizer, o Joaquim Castro Caldas acaba de ler um texto do Fernando Pessoa, ou do José Régio, ou da Natália Correia, e a seguir vai a Margarida da Silva, que nunca ninguém viu mais gorda, tira um papelinho do bolso, com licença, e lê o seu poema, que é lido ao lado da Natália Correia ou do Fernando Pessoa. Isto é extraordinário. Isto é como se nós, de repente, pudéssemos entrar num relevado e dar uns chutes com o Cristiano Ronaldo, não é? Que deve ser uma coisa fantástica. E portanto, eu um belo dia também ganhei coragem. Mas como eu nunca soube ler em condições, mesmo quando via, eu achava que não lia bem. Não tive coragem de ir lá à frente ler. Então, um bocado a medo, mostrei ao Joaquim Castro Caldas o poema e tal, ainda antes da sessão começar, e ele olhou para aquilo e tal, está bem, deixa aí e tal. E depois, a meio da sessão, leu o meu poema. E eu fiquei tão contente. Foi assim a primeira vez que saí da caixa, não é? E fiquei tão contente. Que bom, olha, toda a gente a ouvir o meu poema. E depois fui dando mais alguns nas noites seguintes, e de cada vez que ele lia um poema meu, eu sentia-me poeta. Portanto, isto foi importante para a criação da minha identidade enquanto poeta. Eu acho que foi o que o Pinguim fez por mim, foi muito isto, é criar identidade. Uma identidade, porque depois também conheci lá outra gente que escrevia, fomos fazendo amizades. Alguma dessa gente, hoje, o Daniel Maia Pinto Rodrigues, para mim, e não é só para mim, é um dos melhores poetas portugueses, na atualidade, por exemplo. Podia falar no Walter Ugumem, que ainda por lá passou, ainda era muito jovem, ou na Filipa Leal, quer dizer, esses apareceram mais tarde, mas, quer dizer, o João Rios, por exemplo. Portanto, a cave tornou-se um local de encontro que acho que se nós fôssemos abelhas, eu diria que nos polinizou, ou polinizou, não é? Lá como é? O pólen, não é? Aquilo levava pólen de uns para os outros, levava pólen. E portanto, eu digo que aquilo foi um ateliê de escrita, e de incentivo à escrita. Sim. E, portanto, embora eu já escrevesse no pé de cabra, mas ali abriu-se todo um outro mundo. E o Joaquim Castro Caldas era um homem com uma cultura imensa da poesia, não só portuguesa, mas sobretudo da portuguesa, e alguém que conheceu diretamente o Ari dos Santos, ou a Natália, ou o Luís Pacheco, e que nos contava histórias dessa gente. Imagina o que é eu era um miúdo de 20 e tal anos, ou 30 anos, 20 e tal anos, a ouvir o Joaquim a dizer, eu conheci o Ari dos Santos, e não sei o quê, daí a contar umas histórias de bebedeira com o Ari dos Santos. Isto tem um efeito tremendo, eu ia logo apanhar uma bebedeira a ver se começava a escrever assim também, não é? E apanhei lá muitas. Muito bem. João, estamos mesmo a terminar, foi uma conversa muito, muito, muito boa, e eu queria te perguntar,
neste momento e nestes anos, enfim, houve ver se eu consigo formular a pergunta. Eu não a preparei muito porque era uma coisa que eu tinha na cabeça e pensei, isto é mesmo uma curiosidade que eu tenho e gostava mesmo de ouvir o João falar sobre isto. O João ou o Luís, se calhar mais o Luís. Com a pandemia, com o confinamento, houve assim eu senti nas minhas pessoas, nos meus círculos, houve uma procura da terapia e da ajuda, não é, à saúde mental muito grande. Mas, ao mesmo tempo, isto é que é também um bocado extraordinário, parece que há uma degradação coletiva da noção de outro, não é? Provavelmente também tem muito a ver com as redes sociais, e nós estamos a assistir, estas semanas tem havido discussões intensas, não é? Sobre a noção do outro, não é? Como se, enfim, enfiamos os outros em caixas com muita facilidade. Eu gostava que tu falasses um bocadinho como é que tu vês, enquanto profissional, não é, da saúde mental, como é que vês o que tem sido estes últimos anos aqui no nosso bocadinho ao pé do mar? Olha, com muita apreensão, e isto não é só por ser o nosso bocadinho à beira do mar, porque isto é uma tendência claro. que atravessa, pelo menos, os países ocidentais. Eu não quero generalizar assim tanto, porque outras geografias e outras culturas funcionam de modos diferentes. Mas eu só conheço realmente a nossa, que é a cultura dos países ditos capitalistas, ocidentais, destas economias de mercado e de sociedades que nos últimos anos se tecnologizaram imensamente, que se tornaram dependentes da tecnologia. Já éramos, mas hoje muito mais, com a sociedade do digital e com os espaços virtuais, o ciberespaço. E o caminho, eu acho que nós estamos todos a adaptar-nos a este mundo. O nosso sistema nervoso evolui muito devagar, precisa de muitas gerações, e a tecnologia evolui a uma velocidade que não é compatível com aquilo que nós somos enquanto máquina, enquanto ser humano. Os cientistas dessas áreas dizem-nos que para haver modificações profundas no nosso equipamento biológico, nós precisamos de cerca de 100 mil anos. Eu acho que Jorge Palma já sabia disto, quando disse, encosta-te a mim, nós já vivemos 100 mil anos, os poetas às vezes chegam lá primeiro, não é? Ora, estás a ver, quer dizer, está aqui um desfazamento enorme entre o que nós somos como pessoas e como equipamento biológico e aquilo que as tecnologias estão a fazer. E agora a abertura de portas com a inteligência artificial generativa, com as linguagens narrativas generativas, está a abrir uma caixa de Pandora que nós não sabemos bem onde é que isto vai parar, não é? E, portanto, é naturalmente com apreensão que estou a olhar para isto. Eu agora, no princípio de novembro, vou estar num encontro de pessoas ligadas à psicanálise. Eu não sou psicanalista, mas às vezes chamam-me a estes fóruns porque eles gostam também de ouvir colegas de outras tendências teóricas, e vou estar numa sociedade de psicanálise, e a comunicação que eu vou fazer chama-se Não Me Toques, o contactless relacional. Nós agora andamos todos muito com cartões no bolso que são de contactless, não é? Uhum. Pronto. Mas agora há um contactless relacional também. Por exemplo, adolescentes e jovens que praticamente só se relacionam pelo espaço virtual, mesmo para o namoro, mesmo para o sexo. Por exemplo, fazer sexo através de imagens virtuais, etc. Bom, ou então em tempo real, com as câmaras ligadas, não é? De uma casa para a outra, mas não se tocam. Isto é, vivemos na sociedade do risco, e dá a impressão que na sociedade do risco se querem viver amores sem riscos, não é? Amores que não se toquem. E quem diz os amores diz cada vez mais as amizades, etc. E eu não faço psicologia clínica, mas os colegas que fazem dizem que agora atendem muitas vezes adolescentes e jovens que vão justamente à consulta porque estão com um grande déficit de capacidades relacionais. Eles já não sabem como é que se está com o outro, porque estão habituados a estar sozinhos, a estar nas redes, a estar nas máquinas, nos videojogos, etc. Portanto, há aqui um problema relacional imenso que nós vamos ter que resolver. Agora anda um debate se devemos ou não proibir os smartphones nas escolas até ao 9º ano, se devemos voltar aos manuais em papel, justamente para voltar ao contacto físico dos objetos, até porque há evidência empírica de que a leitura em papel não é igual à leitura em formato digital.
a leitura em papel precisa de mais concentração, precisa de mais relação com o texto, não há hipertexto, por exemplo, e os países que estudam isto mais a sério, porque em Portugal normalmente demoramos um bocado a implementar estudos científicos sobre estas coisas, mas os nórdicos, noruegueses, suecos, andam a regressar aos manuais em papel, porque há evidência empírica já de que isso é mais importante para a aprendizagem das crianças. Treinar outra vez o gesto da escrita, o gesto à mão, porque a coordenação oculomotora é importantíssima. Portanto, eu acho que embarcámos aqui numa espécie de um admirável mundo novo das novas tecnologias que vamos ter que repensar, não é? E dito isto, dizer o seguinte ainda sobre a pandemia. Na pandemia, muita gente sofreu muito, porque, de repente, teve que se confrontar consigo própria. Isto é, estar muito tempo sem sair de casa e ter que, necessariamente, pensar em si própria. Ora, o cotidiano não está feito para isto. O cotidiano está feito para nos levar sempre de uns sítios para os outros. E ainda agora, com as redes sociais, nós estamos sempre a receber programas disto e daquilo. Há este evento, há outro evento. Os eventos comem-se uns aos outros. E nós andamos a correr de lado para lado. E até achamos que a vida é isto. E, de repente, ficámos parados e começámos a olhar-nos ao espelho. E dizer, mas quem é que sou eu? E houve gente que começou a entrar em infernos interiores enormes, mesmo até a psicotizar e tudo. Portanto, ou seja, nós já não sabíamos estar sozinhos. E esta é outra lição da pandemia. É assim, aprendam lá a estar sozinhos outra vez, como estivemos anos e anos. Antes de haver televisão, antes de haver automóvel, etc. Não é? Sabíamos estar sozinhos e agora não sabemos. Se calhar temos que reaprender a estar sozinhos. Agora vão pôr um novo currículo na disciplina de cidadania. Este governo não quer o currículo que está, porque fala em igualdade de género, fala em orientações sexuais, etc. E este governo não quer, que eles são pessoas com muito boas maneiras, não é? E não querem estas porcarias nos currículos das escolas secundárias. Uma sugestão que eu deixo daqui para o Governo, que um dia alguém há de ver este podcast que vai ficar desta sessão, é que justamente talvez introduzam um módulo no currículo de cidadania que é reaprender a estar sozinho. Ok? Pronto. E uma última coisa. Se vocês forem ler os gregos, há um bocado o João leu aquela que ainda não escreveu sobre os gregos, que põe o dedo no mar. Não é? Bom, quem é que ainda não leu sobre os gregos? Já todos lemos, mas voltem lá outra vez. E quando se lê um texto da Grécia de há 2500 anos, nós percebemos que eles, emotivamente e eticamente, eram tão desenvolvidos como nós somos hoje. Isto devia nos preocupar. Isto é, nós temos tanta tecnologia, mas, do ponto de vista ético, não evoluímos nada. Nós somos o mesmo macaco que éramos há 2000 anos. Bom, e isto sim é que me preocupa. É o estado macacoide em que continuamos a estar. E paralelamente fascinados com os smartphones e com a inteligência artificial, como se isso fosse solução para alguma coisa. Portanto, temos que meditar sobre... A única coisa em que evoluímos, em que há progresso, ou progresso, como dizia o Cavaco Silva, ou progresso, a única coisa é a tecnologia, não é? Pronto, e fico-me por aqui. Obrigada, querido João. Vamos terminar com a tua poesia, que acho que é a chave de ouro, apesar da conversa ter sido absolutamente maravilhosa. Vamos a isso. Grades. A grade estabelece um gradiente entre a prisão e o pôr do sol. Permanecer na contramão das cervejas que, obedientes, não ousam sair da grade. Da tua grade costal avistam-se os soberbos seios, logo ali à mão de semear. Grade fina, grilheta branca, voo, pássaro. O recluso no 127 agarra a grade, encosta-lhe a testa e espeta-nos uma faca com o sorriso. Pelo apelo, tricotar uma grade e ficar-te em prisão perpétua no pubis. Grade grossa, grilheta preta, voo térreo, pássaro morto. Despedidas. O dorso ao longe de certos montes azuis, verdes ao perto, castanhos quando lá.
o ladrar dos cães, arrastando a noite. Grandes espaços de orvalho, de onde escorrem uma a uma, gota a gota, as manhãs quase noite. Todo um chão telúrico, anterior ao começo da relva e mesmo do tempo. Tudo me passa de fronte. Apiadeiro de província e o comboio que se afasta. Aonde me levavam os meus pais? Meus pais não me levaram à Euro Disney. Não havia. Meus pais levaram-me umas poucas de vezes ao Palácio de Cristal. Poucas, sim, mas foram vezes. O que é pouco ganha densidade e parece muito. Do que temos muito, ganha vulgaridade e parece nada. Comia algodão doce, fazia um furo nos colates Regina, via o macaco Chico e o leão Sufala. Nessa noite sonhava com a savana e com as refinarias de açúcar reunidas. Meus pais nunca me levaram ao pavilhão Rosa Mota. Não havia. Mas havia um pavilhão, exatamente no mesmo sítio, e que, aliás, era o mesmo. O mesmo sítio e o mesmo pavilhão. A Rosa Mota é que ainda não havia. Meus pais levaram-me muitas vezes à praia de Miramar. Tinha eu, nessa altura, os mais loiros cabelos. Tinha uma pele branca. Começou a tingir no primeiro desses verões. Hoje sou quase careca. Mas a capelinha da Senhora da Pedra continua encalhada no mesmo rochedo que me parecia uma incrível escarpa. Meus pais nunca me levaram a grandes festas em relevados imensos, pontilhados de piscinas azuis. Nos meus anos havia futebol no empedrado da rua e toda a casa cheirava ao bolo que minha mãe fazia na cozinha. Entrávamos, comíamos por entre risadas e regressávamos em tropel ao jogo, que ficara suspenso com um empate a 2. Meus pais levaram-me todos os verões às vastidões de Planalto, onde tinham nascido. Havia tanto ar que sufocava e enormes aves de asas paradas por cima dos pinhais. Havia tardes tão grandes que eu desistia e recolhia ao quarto à espera da noite. Meus pais levaram-me aonde nem eles sabiam. Agora estou aqui. Um dia, o mais triste dos dias. Foi a minha vez de levar meus pais. Não sei onde estão agora. João. Foi pesado, foi um fim pesado este. É verdade, mas sabes, acho que tu tens esse condão do humor, e isso é muito evidente em alguns dos poemas, mas também tens esta densidade. E eu vou... fui eu que disse, como tu também dizias no outro dia, esta fui eu que disse, é uma densidade simples, não simplista, mas simples nas palavras, mas muito, muito, muito de grande alcance. E por isso é que acho que faz sentido termos esta seleção. Queria agradecer-te muito por ter estado aqui hoje, foi uma conversa belíssima. E agradecer ao João Grosso pelas leituras, obviamente, e a vocês que estiveram aqui a assistir. Eu também queria agradecer-te, eu também já me tinha perguntado, mas por que raio é que eu ainda não fui ao Clube dos Poetas Vivos? Mas pronto, está saudado isso. E agora estamos aqui a agradecer-nos uns aos outros, já parece quase o poema com que o João abriu a sessão. Agradecemos, não é? Aqui estamos nós a agradecer. Ok, muito obrigado. Obrigada.